Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias da Madrugada. Antes de tudo, gostaria de pedir encarecidamente um like no vídeo e se ainda não for inscrito, iria adorar ter sua companhia. Bom, vamos lá. O vídeo de hoje traz 3 relatos de médicos legistas e suas experiências com o sobrenatural. Agora fique com o primeiro relato. Sou Ana, médica legista há mais de 10 anos. Já testemunhei muita coisa na minha carreira, mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Tudo começou como qualquer outra noite no necrotério. Recebemos o corpo de uma jovem garota, no máximo 18 anos, encontrada morta em circunstâncias misteriosas. A polícia suspeitava de homicídio, e era meu trabalho descobrir o que aconteceu. A sala de autópsia estava fria, como sempre, e o silêncio era absoluto, exceto pelo zumbido distante dos aparelhos. Preparei os instrumentos, tentando afastar o desconforto que sentia. Havia algo estranho naquela garota, algo que eu não conseguia explicar. Seu corpo estava ali, mas a sensação de que não estava sozinha naquela sala era palpável. Quando comecei a examinar o corpo, o ar ao meu redor pareceu mudar. Um frio intenso se espalhou, muito mais gelado do que a temperatura normal do necrotério. Foi então que a vi. No canto da sala, uma figura esbranquiçada, translúcida. Era a garota. Ou melhor, sua alma. Ela me olhava com olhos vazios, mas havia uma tristeza profunda neles, uma dor que transcendia a morte. Meu coração acelerou, e senti o pânico subir pela espinha, mas estava paralisada, incapaz de desviar o olhar. A figura começou a se mover em minha direção, flutuando lentamente pelo ar. Cada passo, ou movimento que fazia, parecia arrastar o frio com ela. A sala estava gelada, e eu mal conseguia respirar. Quando ela se aproximou, parou ao meu lado, olhando para seu próprio corpo na mesa de autópsia. Seus lábios se moveram, formando palavras silenciosas que não conseguia ouvir, mas senti em minha mente. Ajude-me. A dor em seu olhar era insuportável. Queria fazer algo, qualquer coisa, mas como poderia ajudar? Ela ergueu uma mão, apontando para o próprio peito, e só então notei uma pequena marca, quase imperceptível, que havia passado despercebida. Com mãos trêmulas, segui o gesto dela e examinei a área. Ali, sob a pele, uma pequena ferida, um sinal de que algo mais sombrio havia ocorrido. Era uma pista vital, algo que poderia ter sido facilmente ignorado. Quando levantei o olhar, a alma da garota estava desaparecendo, sua presença enfraquecendo. Ela me olhou uma última vez, e vi algo como gratidão em seus olhos antes de se dissipar no ar, deixando apenas o frio e o silêncio. Naquela noite, relatei a nova descoberta à polícia, que levou a um novo rumo na investigação. A garota finalmente teve justiça, mas eu nunca consegui esquecer o que vi. Não era só o corpo dela que estava ali naquela sala de autópsia. Até hoje, sempre que entro no necrotério, sinto um arrepio. Lembro daquele olhar vazio, da dor e da tristeza que transcendem a morte. E sei que, por mais que a ciência explique muita coisa, há algo além do nosso entendimento que se recusa a ser ignorado. Me chamo Maicon, médico legista há 15 anos, e sempre acreditei que meu trabalho era baseado na ciência e na razão. No entanto, o que aconteceu comigo recentemente abalou minhas crenças de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Era uma tarde comum no necrotério, quando recebemos o corpo de uma idosa. Seu nome era Isabel, uma cigana conhecida na região. A causa da morte parecia simples, parada cardíaca. Mas algo na expressão do seu rosto, uma mistura de medo e sofrimento, me perturbou profundamente. Enquanto realizava a autópsia, notei marcas sutis em seu corpo que indicavam maus tratos. Hematomas antigos, ossos fraturados que não foram tratados. Sinais que sugeriam uma vida de dor e abuso. Algo estava terrivelmente errado, e meu instinto me dizia que havia mais por trás da morte daquela mulher. Naquela noite, quando cheguei em casa, senti uma presença estranha. Um frio percorreu meu corpo assim que entrei na sala. Era como se alguém estivesse me observando. Tentei ignorar, mas o sentimento não passava. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava no meu quarto. Ouvi sussurros abafados, e sombras pareciam se mover nos cantos da casa. Uma noite, acordei de repente e vi, ao pé da minha cama, uma figura esbranquiçada e indistinta. Era a velha cigana. Ela me olhava com olhos opacos,
e eu senti uma mistura de pavor e tristeza vinda dela. Por que está me perseguindo? Perguntei em voz alta, mas não recebi resposta. A figura desapareceu, mas o medo ficou. Eu sabia que ela estava tentando me dizer algo, mas o quê? As semanas seguintes foram um tormento. A presença da cigana se tornava cada vez mais intensa. Objetos se moviam sozinhos, o ar ao meu redor parecia mais frio sempre que eu estava sozinho, e eu não conseguia mais dormir. Eu via seu rosto em todos os lugares, em reflexos, em sombras, e seu olhar parecia implorar por justiça. Desesperado, comecei a investigar sua morte com mais afinco. Descobri que Isabel vivia com sua família, mas ninguém parecia lamentar sua morte. Pelo contrário, todos estavam estranhamente aliviados. Continuei investigando, e quanto mais fundo cavava, mais claro ficava que a sua morte não havia sido natural. Consegui informações que indicavam que ela era maltratada pela própria família, especialmente pelo marido. Os sinais de abuso que eu havia notado durante a autópsia começaram a fazer sentido. Falei com as autoridades, que reabriram o caso. Pouco tempo depois, o marido de Isabel foi preso por homicídio. As provas apontavam para um envenenamento lento e doloroso, causado por ele e com o conhecimento de outros membros da família. Na noite em que soube da prisão, algo mudou. O ar em minha casa parecia mais leve. E pela primeira vez em meses, consegui dormir uma noite inteira sem ser perturbado. No entanto, quando acordei, vi a figura de Isabel mais uma vez. Desta vez, seu semblante era tranquilo. Ela se aproximou de mim, e senti uma paz estranha. Não houve palavras, apenas uma sensação de gratidão e alívio. Ela nunca mais apareceu. Desde aquele dia, a casa voltou a ser apenas minha, sem sombras espreitando, sem frio sobrenatural. Mas o que aconteceu nunca sairá da minha mente. Fui perseguido por uma alma atormentada, que só encontrou descanso quando a verdade foi revelada e a justiça feita. Aprendi que, às vezes, a morte não é o fim, e que há coisas que a ciência não pode explicar. Às vezes, a verdade precisa ser trazida à luz, não importa o quão sombria ou sobrenatural ela seja. E, acima de tudo, descobri que, mesmo na morte, a busca por justiça pode transcender qualquer barreira. Meu nome é Lucélia, tenho 56 anos e sou médica legista há quase 30. Já vi de tudo em meu trabalho, coisas que fariam a maioria das pessoas perder o sono. Mas o que vou contar não se trata de algo que se possa ver ou tocar. É uma história que me acompanha há anos, e que até hoje me causa arrepios. Tudo começou quando meu filho, Rodrigo, tinha cerca de 4 anos. Eu trabalhava em uma cidade pequena, onde todos se conheciam. Naquela época, costumava levar trabalho para casa, revisando laudos e documentos enquanto Rodrigo brincava ao meu lado. Foi nessa fase que algo estranho começou a acontecer. Rodrigo, sempre um menino quieto e imaginativo, começou a falar de um novo amigo. Um menino chamado Pedro. No começo, não dei muita importância. Crianças têm amigos imaginários, é normal. Mas logo percebi que havia algo diferente nesse tal de Pedro. Rodrigo falava dele com uma riqueza de detalhes que me deixava desconfortável. Ele descrevia Pedro como um menino de 7 anos, com cabelos cacheados e roupas antigas, como se tivesse saído de uma fotografia antiga. O mais estranho era a maneira como Rodrigo dizia que Pedro sabia coisas que ele não poderia saber. Detalhes sobre o necrotério, sobre meu trabalho, até sobre a casa em que morávamos. Rodrigo afirmava que Pedro vinha visitá-lo todas as noites e que brincavam juntos, rindo e correndo pela casa. No começo, achei que fosse só fruto da imaginação de uma criança. Mas então, coisas começaram a acontecer. À noite, eu ouvia risadas vindas do quarto de Rodrigo, mas quando abri a porta, ele estava sozinho, dormindo. Brinquedos que eu tinha certeza de que estavam guardados apareciam espalhados pelo chão, como se alguém estivesse brincando com eles. Foi então que lembrei de um caso antigo, um dos primeiros que trabalhei. O corpo de um menino, Pedro, encontrado sem vida em circunstâncias trágicas. Ele tinha a idade e a descrição exata do amigo imaginário de Rodrigo. A conexão era assustadora, mas não sabia o que fazer com essa informação. O que poderia uma mãe racional, médica legista, fazer em uma situação dessas? Com o tempo, Rodrigo cresceu e parou de falar sobre Pedro. Pensei que, finalmente, tudo aquilo tinha acabado. Mosmi Nganiai. Quando Rodrigo se tornou adulto e teve seu próprio filho, ele decidiu dar ao menino o nome de Pedro.
Sempre gostei desse nome, mãe, ele disse, sem saber da verdadeira razão por trás do meu silêncio inquieto. Quando Pedro, meu neto, nasceu, senti aquela presença novamente. Era como se o antigo Pedro nunca tivesse partido, apenas aguardando pacientemente por uma nova chance. Conforme meu neto crescia, percebi os mesmos sinais. Brinquedos se moviam sozinhos, risadas ecoavam pela casa, e às vezes, encontrava Pedro, meu neto, falando sozinho, como se estivesse em uma conversa. Quando eu perguntava com quem ele falava, ele simplesmente respondia, com meu amigo Pedro. Aos poucos, aceitei que esse espírito infantil, esse Pedro, estava ligado a mim de uma maneira que nunca entenderia completamente. Ele não parecia malicioso, mas sua presença era constante, inescapável. Sinto que ele está sempre por perto, vigiando, talvez até protegendo minha família de alguma forma. Hoje, com 56 anos, olho para meu neto, que agora tem 7 anos, e vejo nele a mesma alegria e vivacidade que Rodrigo tinha na mesma idade. Mas vejo também algo mais, uma sombra, uma presença que está sempre ao seu lado. Pedro continua conosco, e tenho a sensação de que sempre estará. Não sei se ele é um espírito perdido em busca de companhia, ou se simplesmente não pode ou não quer partir. O que sei é que ele faz parte da minha vida, da vida da minha família, e que, por mais perturbador que seja, aprendi a conviver com sua presença. Mesmo agora, enquanto escrevo isso, sinto um leve arrepio, como se pequenos olhos invisíveis estivessem me observando, como se Pedro soubesse que estou contando sua história. Uma história que, de alguma forma, parece nunca ter um fim. Talvez ele esteja destinado a ficar conosco para sempre, como um amigo invisível que nunca cresceu, mas que também nunca partiu. E talvez, em algum lugar, ele ainda esteja esperando por algo, ou alguém, que possa finalmente lhe trazer paz. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero muito que tenha gostado dos relatos de hoje. Deixe nos comentários o que achou e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum outro vídeo. Um abraço do Histórias da Madrugada e até amanhã.